Estamos aqui em mais um evento do Lab Martin, é, junto com a FIA, eu e o Guilherme e mais o Marcos Machado. Vamos aqui compartilhar um pouco das nossas experiências nas atividades aqui de coordenação dos cursos, na parte de educação e marketing. Então, estamos entrando ao vivo aí também no YouTube, compartilhar os meus slides. Então, mais uma vez, boa noite. Estamos aqui para falar um pouco de carreira em marketing. Queria agradecer ao Guilherme estar aqui presente. Esse é um evento em parceria entre o Lab Marketing, a FIA e a FEA USP. Meu nome é Andrés Veloso, eu sou coordenador do Lab Marketing, professor titular aqui do Departamento de Administração da FEA USP. No momento, estou como vice-chefe de departamento e trabalho também como diretor de marketing da Angrade, que é a Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração. Então, dentro dessas diversas funções, a gente também gosta aqui de vir organizar lives com vocês, né? Guilherme, vou passar para você se apresentar. Olá, boa noite a todo mundo, né? Eh, eu sou o professor Guilherme Shiraishi, sou professor aqui do Departamento de Administração da FEA USP, também sou professor do curso de Design da FAO USP. Eu sou um dos fundadores do Lab Market aqui da FIA. Sou presidente da Associação dos Amigos da FEA, também sou diretor de marketing do Grupo Universo Materiais Elétricos e Iluminação. Muito bem. Show de bola, Guilherme. O professor Marcos Machado, que vai participar aqui na segunda parte do nosso evento, ele é coordenador adjunto, então ele atua aqui principalmente com os MBAs que a gente oferece pelo Lab Marketing. Além disso, ele é sócio-diretor da Top Brands e tem aí uma coautoria de um livro junto com o Kevin Keller, que é um dos livros mais importantes da área aí de construção de marcas. Então, dito isso, acho que uma grande dúvida que sempre aparece é como o conhecimento em marketing ele é desenvolvido, né? Então, é fácil você chegar numa livraria, numa biblioteca, você encontra muitos livros de marketing com um monte de conteúdo, você vai na internet e encontra muita coisa, mas da onde vem esse conhecimento, né? Ele vem dessa busca no Google, né? Se você colocar no Google a palavra marketing, você vai ter lá bilhões de hits. Então, por onde você começa? O que eu vou gastar aqui alguns minutos com vocês é explicar de que jeito a gente, dentro aqui da FIA, dentro do Lab Marketing e na USP, a gente trabalha para construir conhecimento que, de alguma forma, a gente usa para ajudar as organizações e aos nossos alunos a conseguirem desenvolver atividades de marketing com uma qualidade maior. Então, eu vou apresentar aqui 3 esforços que a gente fez nesse sentido, de desenvolver conhecimento, que é a forma que a gente encontrou para dar base a todo o resto que a gente faz de ensino e consultoria. A primeira coisa que eu vou apresentar é a pesquisa que a gente fez em parceria com a Top Brands, né? Como eu comentei antes, o Marcos Machado é um dos nossos palestrantes aqui, ele é sócio-diretor dessa empresa que faz consultoria na área de marcas. Então, em conjunto com eles, a gente montou essa pesquisa para entender de que forma os executivos do mercado estavam entendendo o futuro da área. Aqui tem um perfil da amostra, depois a gente vai compartilhar esses slides com os interessados, mas aqui tem um perfil da amostra de quem respondeu a pesquisa, né, os 585 respondentes, a gente consegue ver que é um público de é, bastante qualidade, no sentido que com pós-graduação, pessoas que estudaram, ocupam cargos de responsabilidade nas empresas. Então, são pessoas que têm aí uma bagagem para poder opinar sobre as questões que a gente colocou aqui. Então, uma primeira parte do nosso questionário trabalhava cenários do futuro, né? Então, o que vem aí pela frente? Então, grande parte dos respondentes, eles concordaram com 3 aspectos centrais, que é a questão das marcas compartilhando e comunicando de alguma forma algum tipo de propósito, as marcas trabalhando uma propaganda personalizada, então uma comunicação que fala direto para aquilo que o consumidor está procurando de informação, aquilo que ele acha importante. E por fim, né, a gente tem um cenário em que cada vez mais o trabalho, o consumo, a vida das pessoas vai acontecer num ambiente online, né? Então,
quando a gente analisa isso, a gente percebe que a gente tem uma tendência para personalização, para o ambiente virtual e uma discussão, uma conversa sobre propósito. Então, é importante para as marcas entenderem que existe uma mudança na forma como o consumidor quer conversar com as marcas e as organizações. A segundo bloco de questões que a gente fez para os nossos respondentes era onde que eu vou encontrar esse consumidor. Então, o consumidor ele não está mais andando na rua e entrando numa loja, né? Ele está espalhado pela internet, pelas diferentes lojas, diferentes sites, aplicativos e lugares onde ele pode consumir conteúdo. Então, é nesse contexto que a gente enxerga o caminho para as marcas conversarem com o consumidor. Então, não adianta mais você fazer aquela propaganda tradicional, você tem que conhecer mais sobre o seu consumidor, entender aonde ele está circulando, para você poder colocar informação no momento preciso, que é o momento que ele está tomando decisão de compra. E aí isso leva a gente para uma outra discussão, que é onde esses consumidores vão fazer as suas compras, né? Então tem uma migração da loja física para outros canais. E esses canais, eles não são estáticos, no sentido que é o que está nesse slide pronto. A gente está olhando para um cenário onde os canais onde os consumidores vão fazer compras estão em desenvolvimento dia a dia. Então, cada vez mais, você tem que estar atento para a evolução do comportamento do consumidor no consumo de mídia, que novas mídias estão aparecendo para você poder saber aonde atuar no lugar correto, né? O terceiro bloco de perguntas que a gente fez era focado em investimentos. Então, a gente tentou entender de que forma que as empresas vão direcionar os investimentos nos próximos 5 a 10 anos. Então, o que a gente tem é um cenário que as empresas e as marcas vão querer fazer uma comunicação personalizada, vão se apoiar em influenciadores de alguma forma e vão tentar trazer uma mensagem que seja uniforme em todos os canais em que a empresa consegue ter um contato com o consumidor. Então, a ideia do Omnichannel é, aonde eu conversar e atender esse consumidor, eu vou ter sempre uma mensagem uniforme, um atendimento uniforme. Então, significa que, seja na internet, na loja, onde for, o consumidor ele quer ser tratado da mesma forma e ele quer que os diferentes pontos de contato saibam o que ele é e entendam o que ele quer. Por fim, a gente olhou para um futuro mais longínquo, né, tentando entender para onde as coisas vão caminhar. Então, a questão do online está aí posta. Cada vez mais os investimentos migram para isso, né? A gente tem uma pesquisa que a, a gente tenta entender aonde as agências e as empresas estão colocando dinheiro. Antigamente, um percentual muito pequeno ia para o marketing digital online, agora esse percentual já já está próximo da metade dos gastos indo para esses canais e tende a mudar cada vez mais. E por outro lado, a questão do propósito. Então, o consumidor, ele entende que ele quer se conectar com empresas que defendem alguns ideais, né, que ele valoriza, e isso vai levar, de forma natural, a uma importância maior de aspectos emocionais, né? Então, a gente está dentro de um cenário em que muda a relação do canal de comunicação e muda também o conteúdo que vai ser compartilhado com esses consumidores, né? Para você ter uma conversa que as pessoas estão interessadas em ouvir e compartilhar informações, né? E por fim, a gente perguntou para os respondentes como é que eles estavam se preparando para o futuro. Então, eles têm trabalhado uma vertente de treinamentos para conseguir ter acesso a conhecimento sobre as mudanças que estão em curso. E esse conhecimento ele vem a partir de cursos externos à empresa e cursos internos. Então, as organizações estão, de alguma forma, tentando trazer para dentro informação e conhecimento sobre as mudanças do mercado para conseguir fazer com que a empresa avance nesse sentido, né? Então, essa era a primeira pesquisa que eu ia compartilhar que fala do futuro do marketing. Não sei se os colegas aqui querem fazer algum comentário antes de eu passar para a próxima. Andrés, acho que um ponto interessante que a pesquisa indica é que a empresa, o poder central da empresa de poder decidir tudo, ela vai diminuindo com essa nova perspectiva de mundo, né? Onde o cliente cada vez mais assume o controle
das decisões e assumir o controle do que ele quer e o que ele não quer, né? Saber, potencializado pelas redes sociais. Então, as empresas elas vão precisar coordenar muito mais esforços para entender o que está acontecendo, entender as conversas que ocorrem nas redes sociais, entender o que que esses influenciadores, micro-influenciadores querem porque são essas pessoas que realmente vão decidir o mercado. Então, as empresas elas têm que parar com o mindset de controlar e começar a ter o mindset de fluir dentro dessas comunidades sociais, né? Então, acho que esse é um ponto de destaque dessa pesquisa, né? Perfeito. Eu vejo aqui que o Marcos levantou a mão. Marcos, com você. Levantei. Eu poderia ter falado antes do Guilherme, mas assim, porque o Guilherme deu uma solução para o que é um grande desafio. A gente tem um cliente, um consumidor cada vez mais espalhado, ele não está num lugar só, e com a expectativa de um tratamento personalizado. Ou seja, esse é o desafio. Quer dizer, como é que eu trato de maneira personalizada um consumidor que está cada vez mais espalhado, né? Então, seja por meio de comunicação, a pesquisa fala um pouco de comunicação, de como entrar em contato, né? Fala de propósito, que eventualmente pode criar essa conexão, mas isso vale para a experiência de compra, vale para uma experiência de um evento em que você tem um contato com a marca, enfim, como é que eu consigo entregar uma experiência personalizada para o consumidor que está cada vez mais espalhado, dentro de um budget que eu possa gerenciar, ou seja, então os desafios são grandes, né? Então, só deixar isso só apontado para a nossa audiência. Perfeito. Acho que a questão do budget é importante, né? Sem recursos para poder investir, a gente tem que ser mais criativo no, né, no direcionamento das verbas e nas ações. Mas muito bem. Então, acho que a mensagem nossa aqui nessa primeira pesquisa é importante que o estudante ou o executivo, a pessoa que está na organização, esteja atenta ao processo de mudança que está em curso, né? Esse processo de mudança ele é diferente em cada setor, mas ele está ocorrendo de forma geral. Então, é importante você entender o seu mercado, o seu consumidor e de que forma que ele está acompanhando esse processo, né? E é o que a gente tenta fazer com essas pesquisas é trazer esse conhecimento para dentro da sala de aula. Então, no final das contas, o nosso objetivo é sempre esse, né? Como é que a gente constrói conhecimento para poder municiar as ementas, o conteúdo das disciplinas com o que tem de mais recente e importante para quem está, né, frequentando os nossos cursos aqui, lives, etc. A segunda pesquisa que a gente organizou foi um estudo Delphi, né, eu vou explicar já do que se trata. Então, esse estudo Delphi, ele consiste numa ferramenta que você consegue captar a opinião de um grupo de especialistas por meio de uma técnica de coleta de dados que envolve você selecionar os especialistas, mandar para eles um questionário com uma série de perguntas abertas, pedir para eles responderem, e a partir daí você vai fazer uma série de interações que permite com que você chegue numa conclusão sobre o que aquelas pessoas que são especialistas em alguma área entendem sobre um determinado assunto. E a qualidade de uma pesquisa Delphi nesse sentido, ela vem de para quem você mandou o questionário. Então, a nossa pesquisa ela foi dividida entre docentes de marketing, que tinha uma experiência média de 16 anos na educação, e profissionais executivos de empresa, que tinham uma experiência média de 11 anos. Então, a partir do contato com esses especialistas, a gente fez 3 rodadas de envio de questionários. O primeiro envio é feito com questões abertas. Então, qual é a sua opinião sobre o futuro da disciplina de marketing? Quais as habilidades que você considera que um executivo de marketing deve ter? Então, perguntas abertas sobre temas relacionados com as competências, habilidades e atitudes do profissional e o que ele precisa conhecer sobre marketing. Então, eram perguntas abertas. Aí a gente recebeu a resposta de todo mundo. A gente condensou as respostas dos especialistas num relatório, e é esse relatório que a gente envia para os mesmos especialistas, para eles lerem o relatório e responderem novamente as mesmas perguntas. E a gente fez isso uma terceira vez. Só que na terceira vez, o que a gente faz, em vez de ser um relatório que condensa
as questões abertas que foram respondidas, esse relatório, na terceira rodada, ele vai com números. Então X% falou isso, aquilo, e o questionário é um questionário mais estruturado. Então, para o cara dar nota, clicar, colocar numa ordem, ranquear questões. E aí, o que eu vou apresentar para vocês é o resultado dessa parte final, onde a gente consegue entender quais são as principais questões que os executivos e educadores da área de marketing consideram importante para fazer parte do conteúdo de um MBA, uma pós-graduação. Então, a primeira coisa que apareceu na nossa discussão aqui é a divisão entre soft skills e hard skills, que é a ideia de você ter conhecimentos sobre conteúdo de marketing, então modelos, teorias que explicam como o consumidor se comporta, qual é o efeito de uma comunicação, e soft skills, que seriam aquelas habilidades de relacionamento, comunicação, trabalho em equipe, liderança, que o executivo de marketing tem que ter para poder navegar dentro da organização, né? E aí o que a gente encontrou aqui a partir da pesquisa é o perfil desejado dos profissionais de marketing. Então, a gente tem dois lados aqui. Primeiro, o que esse indivíduo, o mercado entende que ele já conhece. Então, o mercado entende que o executivo ele tem muito conhecimento sobre como montar a estratégia de marketing, elaborar os 4Ps, construir marca e fazer pesquisa. Porém, né, os nossos especialistas entendem que os executivos ainda precisam desenvolver conhecimento sobre omnichannel. Então, a ideia de que a organização tem que ter pontos de contato que têm o mesmo comportamento, trazem a mesma mensagem onde o consumidor estiver. Os especialistas entendem que ainda precisa desenvolver conhecimento sobre marketing digital, comportamento do consumidor e marketing real time, né? Então, como a gente pega os dados do que está acontecendo naquele momento, transforma isso em ações. O segundo lado são as soft skills. Então, o que o nosso executivo dentro da área de marketing precisa ter para poder ter uma carreira de sucesso? Então, ele tem que ter essas habilidades que eu coloquei aqui no slide, que falam basicamente do quê? De uma pessoa que compreende o papel dela dentro da organização, que consegue conversar com os outros, entender, ter empatia, se conectar com os outros membros, tanto da área de marketing como de toda a organização, para poder fazer com que a organização tenha um objetivo comum, que é trazer valor para o consumidor, em alguma forma, e se mova nesse sentido, né? Então, a gente brinca que a área de marketing ela tem um desafio extra, porque o gerente de produto ele precisa conversar com o pessoal que vai cuidar da distribuição do produto, quem faz atendimento ao canal, com o pessoal de produção, com o financeiro para aprovar alguma promoção de vendas. Então, com a área de vendas que está lá em contato direto com clientes, então ele tem que ter relacionamento com a empresa inteira para poder fazer com que todos sejam focados na construção de valor para o cliente. Então é isso que esses itens que estão aqui no slide traduzem. É esse profissional que entende o seu papel dentro de uma engrenagem que está olhando para o valor para o consumidor e tenta trazer a empresa para olhar isso também, né? Antes de entrar aqui na minha terceira pesquisa, de novo, abro aqui para os nossos colegas para comentários. Guilherme, Marcos? Então, eu estava tentando pensar aqui qual que é o mais importante, né? Todos eles são importantes, né? Quando a gente fala de liderança, de perfil do profissional de marketing, enfim, não dá para excluir nenhum deles, né? Mas, assim, embora, né, sejamos professores e nós acreditemos muito no estudo, né, como maneira de alavancar a carreira, como um dos meios de alavancar a carreira, eu queria deixar sempre como ponto importante a questão do relacionamento interpessoal, né? Ele não exclui os demais, mas, enfim, gente, um novo gestor, um novo líder, um novo colega é alguém que tem que caminhar muito bem. Quer dizer, eu acho que as novas gerações, a gente, né, embora eu não faça parte delas, né, a gente lida com elas o tempo todo. Elas chegam com novas demandas, novas expectativas muito justas, né, de respeito, de inclusão, enfim. Então, é muito importante que o gestor fique atento a essa questão do relacionamento interpessoal. Isso não se aprende só na escola, né? Nos cursos. Obviamente, a gente está aqui fazendo, como professor e disseminador do conhecimento mais atual, dizendo a relevância disso. A gente
Tem atividades, tem dinâmicas, tem demandas dentro da aula que demandam o relacionamento interpessoal. Mas é algo que também a gente tem que praticar na família, no dia a dia, no cotidiano, porque senão fica difícil ser um no trabalho e ser outro na vida, vamos dizer, privada, se é que a gente pode dizer que hoje a vida privada se separa da vida profissional, né? Mas enfim, era basicamente esse o comentário que eu tinha a fazer. Eu queria complementar o professor Marcos Machado, colocando que existem fases na vida de cada um de nós, né? Então, normalmente a gente começa mais com uma carreira mais técnica, analítica, mas dentro do campo de marketing a gente vai acabando crescendo para áreas mais estratégicas. E esse caminho, né, a questão, como já foi colocada, a questão de relacionamento, a questão interpessoal, ela é importante. E também é importante entender que a empresa, ela não é só a área de marketing, né? Então, a área de marketing, ela não é isolada hoje em dia. Então, a gente tem que entender como é que a empresa funciona como um todo, como é que ela, a estratégia da empresa, como é que funciona finanças, como é que funciona gestão de pessoas, como é que funciona operações, tecnologia. Então, o profissional hoje em dia, ele é demandado no entendimento de entender o negócio como um todo e entender como cada parte desse negócio vai, então, gerar valor, então, para o cliente final. Então, acho que essa é a capacidade, né, que é buscado pelo profissional de marketing hoje em dia. Bem, Guilherme, acho que bons pontos. E para fechar essa discussão, acho que tanto eu quanto o Guilherme, a gente está aqui como professores da FEA-USP, né, acompanhando as novas gerações aí de administradores que passam aqui pela escola. E a gente consegue ver que tem uma mudança muito grande no perfil, né, dos alunos, na forma como eles enxergam o papel das organizações. Então, acho que fica claro que tem uma mudança na forma, né, como as empresas vão operar no futuro e também do ponto de vista de olhar eles como consumidores que estão aí no mercado, também nesse sentido, né, Guilherme? Sim, é isso. Exato. Então, acho que seguindo aqui, vou falar da terceira pesquisa que a gente construiu aqui em parceria com o nosso professor aqui dos nossos cursos, Felipe Bogeia, né? Foi uma pesquisa tentando olhar para o lado da inteligência artificial e o que está acontecendo nesse sentido, né? Então, de novo, aqui alguns dados respondentes. Então, muitas agências, empresas, principalmente, e executivos aí que, na sua maioria, estão em posições de coordenação, gerência e diretoria. Então, um público aí bacana que respondeu a nossa pesquisa. E o que eles colocam é a questão do uso de IA, né, nas organizações. Então, o primeiro item que a gente destaca aqui é que eles estão usando isso de forma regular. Então, essa pesquisa a gente fez ela alguns meses atrás, quando a IA deu aquele boom. Então, a gente já foi atrás para tentar entender como é que estava o pensamento das empresas com relação a isso. Eh, a gente entendeu que parte dos usuários está trazendo a inteligência artificial de um uso profissional, mas também uso pessoal. Então, as pessoas estão usando para diferentes atividades, até num sentido de tentar conhecer um pouco mais como ela funciona. Então, a gente vê isso claramente, tanto aqui, né, com os nossos alunos de pós-graduação, quanto na universidade. Todo mundo experimentando, baixando os novos softwares, DeepSeek, etc., para ver como funciona e testando os limites da ferramenta e tentando entender até que ponto a gente consegue utilizar, que barreiras podem existir e de que forma que a gente entende a qualidade do resultado que sai da IA, né? E né, o terceiro item aqui as pessoas entendem que elas têm conhecimento médio para alto do que significa a inteligência artificial e de que forma ela pode ser utilizada. É bacana também que os profissionais estão usando muito para geração de conteúdo, né? É, a ferramenta ela traz essa possibilidade de você pedir, jogar lá um público-alvo, dizer que você precisa atender um certo público para um certo produto e você tem certa mensagem, ela gera já opções variadas de conteúdo. A gente tem visto muita pesquisa acadêmica nessa área, principalmente para entender
o nível de, entre aspas, humanidade que existe nesse conteúdo criado, né? Ter tanto de texto quanto de imagens, então ter uma perspectiva de analisar se o que está sendo criado parece algo humano para os consumidores, para quem está recebendo essa comunicação. Quanto mais humano parecer o conteúdo criado pela IA, melhor a sua receptividade, né? Se é uma coisa que parece ter sido criada por uma inteligência artificial, às vezes o resultado não é tão bom, né? Mas, de qualquer forma, os nossos respondentes estão usando aí as ferramentas o tempo todo, né? Acho que é um fato que talvez os nossos colegas aí, o pessoal que está assistindo, quiser comentar no chat, tanto do YouTube quanto aqui na nossa sessão, né, com perguntas sobre isso e até falando um pouco da sua experiência com IA, vai ser bacana, né? Mas é isso, as empresas, as pessoas trabalhando bastante para, né, gerar experiência para poder usar a IA. E a gente foi aqui, né, a gente colocou algumas questões para entender a questão da preparação para o uso dessas ferramentas e como é que os respondentes entendem a sua capacidade para usar essa inteligência artificial, né? Então, a gente vê aqui que a capacidade para implementar as estratégias ela não é tão alta. Os respondentes entendem que é muito importante você conhecer sobre IA para poder avançar na sua carreira e entendem que o setor de marketing ele não está totalmente preparado para colocar essas ferramentas em prática, né? Então, acho que a gente está num cenário, né? Vou passar aí para o Guilherme e para o Marcos comentarem. A gente está num cenário em que a gente está entrando em contato com a ferramenta, tentando entender como funciona e vendo os limites, né? Então, acho que a minha pergunta para vocês é como é que tem sido a experiência de vocês com a IA? Então, Andrés, professor Andrés, eu não vou responder diretamente essa pergunta, e vou já daqui a pouquinho eu explico por quê, mas eu vou responder uma pergunta que sempre surge, né? Ah, professor, a IA vai substituir o professor o profissional de marketing, não o professor profissional, ou o professor pode caber também incluir o professor na pergunta? Minha resposta é não, não vai substituir. Como toda ferramenta tecnológica, quando surge, né? Ela acaba substituindo primeiro, né, aqueles que fazem o trabalho repetitivo, o mais óbvio. É uma ferramenta mais avançada que todas as anteriores, eu não tenho dúvida nenhuma disso, mas aqueles profissionais mais qualificados, aqueles que têm o diferencial do ponto de vista de construção de valor na atividade que exercem, são aqueles que vão usar a inteligência artificial para trabalhar melhor, né? Quer dizer, o que em todas as áreas, o que se mostra na jurídica, no marketing, na criação, é que se usa melhor a inteligência artificial quem já era melhor antes na atividade sem ela, que sabe fazer as melhores perguntas, sabe fazer o melhor julgamento, sabe usar melhor a ferramenta. Então, é isso que eu teria a dizer, né? É, especificamente, né, na atividade profissional de consultoria, a gente não usa inteligência artificial ainda, porque a gente está realmente num nível de atividade ainda bastante, ainda, felizmente, muito sofisticado do ponto de vista de recomendação. Então, ainda não cabe, né? Mas tem algumas atividades, vamos dizer, de back-office, dos prestadores de serviço que trabalham conosco na área de design ou criação de texto, que já estão utilizando, mas, mais uma vez, não substitui o profissional de primeira linha. Ele usa a inteligência artificial para fazer melhor o próprio trabalho, né? Esse é o ponto. E na vida docente, a gente não trocou ainda essa figurinha, professor Guilherme, professor Andresa, etc. e tal, né? Mas alguns dos nossos assistentes de sala, né, docentes de sala, ou os antigos monitores, têm percebido alguns alunos, infelizmente, não tão bem intencionados, utilizando a inteligência artificial para responder prova, etc. e tal, algumas questões meio óbvias. Isso está nos permitindo duas coisas, né? Quer dizer, nos levando a duas coisas. É separar o joio do trigo, aquele aluno que de fato está afim de aprender, ou aquele que quer só cumprir tabela para buscar um certificado, que é uma perda de tempo, né? Um certificado hoje não tem tanto valor como tinha no passado, né? No passado você punha um diploma na parede e aquilo era um atestado muitas vezes quase incontestável de sabedoria numa área. Hoje não, né? O que importa é o que você desempenha no dia a dia. E também está nos fazendo aprimorar os processos de avaliação, né? A avaliação no processo de educação é necessária. Então, aquela avaliação óbvia de uma pergunta conceitual, né? Hoje, numa prova, não cabe mais, né? Eu mesmo fiz uma pergunta para a IA sobre o que é posicionamento de marca, que é a disciplina que eu dou dentro do MBA de Marketing e Branding da FIA, que eu, além de coordenar, sou professor.
E olha, uma pergunta que merecia um 8 ali, né? Tinha um erro muito pequenininho ali, uma resposta que merecia um 8, um erro muito pequenininho ali, porque eu sou professor e há muitos anos da mesma disciplina e consegui capturar o erro, mas a resposta foi muito boa. Então é o tipo de avaliação que não tem mais sentido, né? Então a gente tem que buscar uma avaliação em que o aluno demonstre a capacidade de uso e não responder uma pergunta óbvia de um conceito, tá? Então é isso que eu queria dizer. Queria, né, esse ponto aí dos alunos, né, e não só os alunos, vários profissionais, né, simplesmente fazer uma pergunta e ter a resposta da ferramenta generativa, da Ctrl+C e Ctrl+V e copiar, né? Então, tem duas coisas diferentes que você pode usar com a inteligência é, artificial generativa. Uma é simplesmente copiar o que ela está fazendo, e a outra é usar ela para fazer a potencialização do processo de criação, tá? Então, quando a gente está falando do uso de inteligência artificial, muitas vezes se tem a ideia de redução de custos, cortando as pessoas para a máquina fazer o papel das pessoas nas atividades de marketing. As atividades de marketing hoje são todas diretamente relacionadas na criação de valor para o cliente, tá? Então, eu não posso simplesmente delegar isso para a ferramenta generativa, porque o máximo que a ferramenta generativa vai me dar é a melhor posição de conhecimento até o dia de hoje, mas ela não me dá o futuro, porque ela foi treinada com as coisas do passado. Então, eu tenho que entender que a criação de valor é algo do futuro. Então, eu não posso simplesmente copiar o que a inteligência generativa está me dando, mas eu tenho que usar a inteligência generativa para ela me dar suporte, para eu tomar a decisão, que aí sim vai gerar esse valor futuro. Então, esse é o maior desafio para ensinar o uso da inteligência artificial generativa. Ela não substituir o trabalho do profissional de marketing, mas ela ampliar esse trabalho para que se gere mais valor, que é aquilo que realmente importa para as organizações. Só complementando, o Guilherme foi ótimo, Guilherme, foi brilhante. Para o bom profissional é o ponto de partida, né? Para o profissional comum é o ponto de chegada, e é esse que acaba sendo substituído. Mas para o bom profissional ele é o ponto de partida. Excelente, Guilherme. Parabéns. Muito bem, ganhou nota 10 aí. Não usou o chat GPT e ganhou nota 10. Não sei, não posso dizer. Perfeito. Caminhando aqui para os. Finalmente, acho que o objetivo dessa nossa live aqui hoje era muito mostrar o nosso esforço contínuo de gerar conhecimento e como a gente transporta esse conhecimento para dentro daquilo que a gente trabalha na sala de aula, né? No nosso caso aqui, meu e do Guilherme, não só no conteúdo que está dentro das ementas, das disciplinas, mas também na sala de aula aqui na USP, e no caso do Marcos Machado, nos cursos de pós-graduação MBA que ele leciona, né, não só na FIA, mas também em outras organizações. E aí, acho que uma dúvida, vou até passar para vocês comentarem, acho que uma dúvida que sempre o pessoal pergunta e tem dúvidas com relação a esse esforço de desenvolver conhecimento, qual que é a diferença entre fazer uma pós-graduação de 360 horas e um MBA de 500 horas, né? Então, quem quer começar aí comentando sobre essas diferenças? Posso começar a dar um pitaco aqui. Primeiro tem a própria carga horária, né, Andrés, que já começa a explicar, e isso mostra o quê, né? Que o pós tende a ser um curso mais focado numa área de especialização, enfim, né? E aí aquele aluno profissional que tende a ser um pouco mais jovem, que está buscando um pouco mais de conhecimento numa determinada área, faz sentido ele fazer uma pós naquele tema ou naquele outro tema em que ele busca mais conhecimento, ou por uma deficiência na formação da graduação, ou porque ele tem uma outra formação na graduação e está querendo se redirecionar para aquela área, está querendo adquirir conhecimento, ou já está na área e caiu na área, às vezes sem o conhecimento que dá segurança e assim por diante. Então, ele é um caminho mais próximo e um pouquinho mais curto para um profissional um pouco mais jovem, com um pouco menos de experiência. E veja bem, isso não é uma regra que vale para todos os casos. O MBA tem uma carga horária maior, porque o MBA, além da área de especialização para a qual ele está direcionado, seja finanças, recursos humanos, projetos, ou lá no nosso caso, do lado de marketing dentro da FIA, marketing branding, ele também tem que cobrir obrigatoriamente toda uma estrutura da área de negócios.
Então, você está se tornando um executivo mais completo. O MBA de Marketing Branding, além da área de Marketing Branding que tem na pós, ele tem toda uma área de gestão, recursos humanos, enfim, empreendedorismo, inovação, matemática financeira, finanças, etc. e tal, que forma um profissional de negócio de maneira um pouco mais completa. Então, é essa a ideia. Então, assim, qual é mais adequado para... E tende também a trabalhar com profissionais, né, ou com estudantes que são profissionais um pouquinho mais avançados na carreira, com já seus 5, 6 anos de atividade profissional, né? Então, o que também é importante que você, enquanto interessado, avalie, se autoavalie, porque às vezes o estudante ou o candidato, então eu vou fazer MBA porque é melhor, né? O melhor é o que é melhor para você naquele momento. Se você tem 23 anos de idade, está recém-formado e tem carência numa determinada área de atuação, comece pelo pós, né? Você vai trocar com profissionais que estão no mesmo momento de carreira que você, e você vai ter mais facilidade de acompanhar o curso e vai mais direto ao ponto do que você precisa. Se você já tem seus 4, 5, 6 anos de formado, vai para o MBA. Você vai ter uma troca com pares, né? Isso também faz parte do processo de aprendizado, né? Então, o melhor para você depende um pouco do teu estágio de carreira e da sua necessidade. Então, esse é um pouco o comentário, eu queria deixar isso de modo geral. E claro, e assim, a coisa não se encerra aqui, né? Vocês podem, a qualquer momento, marcar uma entrevista, né, comigo, com o Andrés, né? A gente coordena os cursos da W Marketing de pós e MBA, e aqueles que estiverem interessados num ou no outro, podem falar comigo ou com o Andrés e a gente vai aprofundar a necessidade de vocês, tá? Eu queria complementar aqui uma questão importante que, às vezes, no processo educacional, ele é um pouco deixado de lado, tá? Quando a gente está falando de fazer um MBA, a gente está falando do aspecto do aluno aprender, mas eu também tenho um outro lado, que é a questão das empresas, a postura das empresas em relação aos MBAs, tá? Então, a empresa usa os MBAs como um sinalizador daquilo que o aluno aprendeu e que aquilo que o aluno sabe. Então, às vezes, o aluno ele acha que ele só está ali aprendendo, mas ele perde o ponto de vista que aquele é o momento que ele está se certificando, né, para o mercado, tá? Então, o conjunto de disciplinas, às vezes, dentro de um MBA principalmente, ele é um conjunto de disciplinas que ele não é definido apenas por uma escola ou apenas por uma vontade de um grupo de pessoas. Ele é definido dentro de um consenso global hoje em dia, tá? Então, a gente tem a questões de acreditações internacionais. Então, as disciplinas, né? Às vezes o aluno fala assim, mas eu não queria fazer essa disciplina, eu só queria só fazer marketing, focar 100% em marketing no MBA. Você pode até encontrar isso, né, em algumas ofertas, mas o que as empresas buscam quando tem um aluno que fez MBA, né, um profissional com MBA, é um conjunto completo, com disciplinas de gestão, disciplinas que abrangem toda a empresa. E não encontro daquilo que eu falei anteriormente, né? Eu não posso mais ser um profissional isolado dentro de um nível gerencial ou um nível corporativo, eu não posso deixar de entender a empresa como um todo. Então, o MBA, ele tem que trazer essa certificação para o aluno, tá? Então, é isso que é importante destacar aqui. E, às vezes, o aluno, ele ao se olhar, né, as propostas que tem, às vezes, ele não faz essa reflexão mais profunda do que seria mais importante para a trajetória de carreira dele. Muito bem, Guilherme. Então, pegando aqui o que você falou, acho que a questão da trajetória do aluno e conectando aqui com a pergunta da Manu, a Manu ela fez uma pergunta dupla. Eu vou responder a primeira, aquela pergunta aqui sobre o mestrado, e depois vou passar para o Marcos falar aí das temáticas de branding que estão em alta, né? O mestrado, ele tem uma característica um pouco diferente em relação ao MBA, no sentido que no mestrado você vai desenvolver habilidades para ser um pesquisador. Então, de que forma você organiza um problema de pesquisa adequado, você coleta dados, faz análise e escreve artigos acadêmicos, né? Então, é a base para você virar um acadêmico, professor numa instituição, é você desenvolver essa habilidade de pesquisa para poder avançar o conhecimento sobre um assunto. Então, você como docente, você não vai dar aula
sobre coisas que estão num livro-texto que outra pessoa escreveu. Você também vai desenvolver a sua própria pesquisa sobre aquele tema que você está lecionando, para poder trazer o conhecimento mais avançado possível, com base até naquelas coisas que você mesmo descobriu sobre como as organizações funcionam. A segunda parte da pergunta, ela quer saber, né? A Manu quer saber aqui quais as temáticas de branding que estão em alta. Então, Marcos, acho que essa é com você. Tá bom, obrigado, professor Andresa. Aí é o seguinte, eu vou começar por uma que não é nova, eu sou um pouco suspeito para falar, mas que é a importância de um bom posicionamento de marca. Tá certo que eu sou professor dessa disciplina dentro do MBA, então eu gosto muito do tema, mas assim, não é um tema novo, mas ele está em alta como já há alguns anos pela relevância de eu ser preciso na minha comunicação, na minha mensagem. Um consumidor disperso, né? Eu tenho que ser muito eficaz naquilo que eu digo. E uma das coisas que a gente define por meio do posicionamento, sendo assim bem sucinto, é claramente quem é meu público-alvo e qual a mensagem principal da minha marca. Se eu não tenho tanto tempo para falar com o meu consumidor, eu tenho que ser muito claro e assertivo naquilo que eu vou comunicar. Então, esse é um ponto, né? Do ponto de vista de formas de construir comunicação e chamar atenção, um tema que já que está em alta já há uns 4 anos de continuo alta é o uso do storytelling, né? Estrutura narrativa para comunicação. Tô com um pouco de medo porque eu vejo storytelling pipocando em toda hora aí no site, curso de storytelling, e assim, não é só contar uma história, né? Quando a gente fala de usar o storytelling na construção de marcas, a gente está falando de usar uma estrutura narrativa que sim vem lá do cinema, né? Da estrutura narrativa do cinema, mas tem uma lógica, início, meio e fim de como eu capturo a atenção do meu cliente, e essa mensagem tem que estar alinhada com o posicionamento. Não é só contar uma história. Então, um dos problemas que acontece no marketing, no branding, que todo mundo acha que sabe um pouco, né? Quer dizer, na sua família, no churrasco, na festinha, no elevador, no condomínio, né? E etc e tal. O storytelling, algumas pessoas olham a palavra e já começam a dizer, não, preciso de um storytelling, que é contar uma história. Não é assim só contar uma história. É contar uma história dentro de algumas regras da estrutura narrativa e do ponto de vista de branding, com um objetivo claro, que é construir o posicionamento da marca. Então, é um tema importante para você ser assertivo na comunicação. E um tema também que é muito charmoso, e além de charmoso, útil, e é mais novo e um pouco menos falado, é o uso das estruturas arquetípicas, né, em construção de marcas, né? Então, a gente tem até um professor lá no MBA, que é o Rodrigo Puga. No nosso canal do YouTube tem um vídeo dele, de uma aula, falando um pouco sobre o uso de arquétipos na construção de marca, porque num cenário em que muitas marcas estão parecidas do ponto de vista funcional, resolvendo o mesmo problema da mesma forma do ponto de vista técnico, essa maneira de buscar o vínculo emocional com o consumidor acaba sendo muito relevante. E algumas marcas têm sido mais felizes que outras ao buscar esse vínculo emocional por meio de uso de estruturas arquetípicas, ou os arquétipos, né? Jung, no processo de construção de marca. É um tema bem legal também. Então, eu separaria esses três: posicionamento, né? Storytelling e arquétipos em branding. Perfeito. É, acho que eu queria complementar também, pensando no perfil dos alunos de MBA pós, acho que a gente tem encontrado assim de forma bastante corriqueira alunos de pós que eles estão numa fase talvez até de migração diária, né? Então, gente que entra numa organização que tem formação em disciplinas ou conteúdos que não são da área de negócios, né? Enfermagem, veterinária, farmácia, e que entram como vendedor ou técnico numa grande multinacional, e em algum momento percebe que ele precisa de conhecimentos sobre a área que ele está, que passa a ser vendas e de lá passa a ser produto, né? E aí acaba virando um profissional da área de marketing. Além disso, a gente tem encontrado também muita gente que fez um curso de negócios, mas que a parcela de marketing ela não era tão grande assim quanto a pessoa entende que precisa para trabalhar numa organização. Então, nesse sentido, um curso de pós de 360 horas de marketing, ele serve para te dar essa nivelada nos diferentes aspectos do conhecimento de marketing que são necessários hoje no mercado, né? Então, a pós ela tem muito essa dinâmica de ajudar essa pessoa que está no começo da carreira a ter uma base onde ela vai construir os próximos passos. E, de novo, o MBA ele já olha para um público que está mais avançado na carreira e que tem outras preocupações com coisas como liderança, gestão de pessoas, estratégia. Então, está numa outra preocupação
que às vezes a pessoa que está entrando na sua carreira, começando a carreira, ainda não tem de forma tão clara assim, né? Muito bem, caminhando aqui para o final, eu vou compartilhar aqui no chat, a gente tem uma ação do Lab Martin, que a gente está oferecendo bolsas de estudo parciais, principalmente para públicos minoritários. Então, eu vou compartilhar aqui o link que vocês podem responder a pesquisa. Vou jogar aqui no YouTube também, para o pessoal poder pegar o link. Então, quem tiver interesse consegue aí preencher o material. E vou passar aqui para os nossos colegas para um último comentário e irem se despedindo aqui do nosso público. Então, primeiro, obrigado pela presença, obrigado, professor Andrés, pelo convite para estar aqui no encontro com a coordenação, obrigado, professor Guilherme, por estar junto conosco aqui, e obrigado aos participantes. É sempre gostoso falar daquilo que a gente faz com dedicação, com amor e por acreditar, e espero ter deixado algumas contribuições aqui para o nosso público, e reitero o convite para aqueles que quiserem saber mais sobre nossos cursos, entrarem em contato conosco, marcarem uma entrevista, sem compromisso, a gente conversa, fala sobre carreira, sobre marketing, sobre branding. É sempre um prazer compartilhar conhecimento. Então, é isso a minha última mensagem. Obrigado a todos. Queria também aqui me despedir, agradecendo a todos, né? Dizer que é sempre um prazer estar colaborando com o Lab Market, com a USP, com a FIA, e falar que os nossos perfis eles estão tanto no site da USP quanto no site da FIA, né? Os pontos de contato, e-mail, telefone, tá? WhatsApp. Então fiquem à vontade para conversar com a gente aí, tá? Bom, Andrés, palavra com você aí. Beleza, obrigado, Guilherme. A Manu pediu aqui o, né, contato, eu joguei aqui o meu LinkedIn, pode conectar por lá, mandar uma mensagem, que a gente conversa sobre as opções aí de cursos, mestrado, acadêmico, profissional, MBA, etc, né? E mais uma vez, agradecer aqui o pessoal que dá o suporte da FIA, né? Sempre muita qualidade, apoio, ajuda a gente em todas as etapas, então muito obrigado. Agradeço ao nosso público, estou vendo aqui no YouTube. Obrigado ao pessoal que está aí no YouTube assistindo. E com isso, Marcos, Guilherme, mais um evento finalizado. Podemos ir agora comer uma pizza para encerrar o dia, né? Ou não, tem mais coisa para fazer aqui. Ah, opa, então Eu vou para a pizza como por você, Guilherme. tá Então, Tá legal. bom. um abraço a todos, pessoal. Boa noite. Abraço, boa noite. Boa Até noite, tchau, logo. tchau.